graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, amém, irmãos? Feliz ano da prioridade para você. Já fez alguma lista de prioridade? Tem alguém que já entrou na academia aí? Alguém que está pensando em retornar? Alguém que já ganhou uns quilinhos nesses dias? Não é fácil não, né? Meus irmãos, você que está na sua casa, você que está aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo especial para tratar com você nessa noite. Quero convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça, curvar a sua fronte, estar diante do Senhor, primeiro agradecendo pelo privilégio da vida. As misericórdias do Senhor se renovaram em algum momento desta madrugada, desta manhã na sua vida, não sabemos o momento certo, mas é a causa de estarmos aqui, de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu nessa noite. Obrigado, Senhor, porque podemos prestar louvores, adoração ao Senhor, e o Senhor habita no meio dos louvores. Tributamos a Ti o louvor, a honra, a glória que é devida ao Teu nome. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, que não só passeia no meio do Teu povo, toca os corações, mas o Espírito da verdade que traz a revelação da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus convença pessoas nessa noite do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas esse mesmo Espírito faz com que aqueles que estão desanimados se lembrem das Tuas promessas, de um Deus de promessa, de um Deus de aliança. E aqueles que estão enfermos saibam que estão diante, ó Pai, da Tua presença, de um Jeová Rafá, um Deus que cura, um Deus que pelo óleo do Teu Espírito, pela unção do Teu Espírito, ó Pai, ministra cura enquanto Te adoramos. E agora, Senhor, nós carecemos da Tua voz sobre as nossas vidas, sobre os nossos ouvidos. Fala conosco, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor falou ao Teu povo através dos profetas, falou aos nossos pais, mas hoje o Senhor nos fala de uma maneira soberana, de uma maneira audível, de uma maneira tremenda, através da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, palavra que é linda, que é maravilhosa, preciosa, palavra essa que é simples, mas que é poderosa, palavra essa que tem o poder de transformar tudo em qualquer situação. E eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações. Palavra essa que tem o poder de penetrar juntas, medula, divisão da alma e até mesmo discernir os pensamentos. Que essa palavra, Senhor, possa agir em nós, agir por nós, e que algo tremendo aconteça nesta noite, Pai. Eu Te peço agora, Senhor, neste momento, já pelos enfermos. Te peço, ó Pai, se alguém aqui nesta noite que chegou aqui, ó Senhor, em uma situação em que acha que a última palavra é dos médicos, que a última palavra é do exame, que possa ouvir a última palavra sendo a do Senhor, dizendo que aquilo que é impossível aos homens é possível a Ti, Senhor. Fala com o Teu povo. E ó Pai, ainda eu Te peço mais, se alguém que entrou aqui e é um condenado e nem sabia, condenado a viver eternamente no inferno, longe, separado de Ti, que nesta noite, ó Pai, tenha a oportunidade de receber o presente da vida eterna, de se render a Ti e ter uma nova história escrita na sua vida. Senhor, fala conosco, fala ao Teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Quero falar com você sobre sobrecarga, não é sobre sobrepeso não, tá? Sobrecarga. Poderia falar sobre estar sobrecarregado, mas o ano está começando e talvez você ainda esteja atolado em situações que você não sabe como lidar, talvez atolado até mesmo em problemas que você ainda não sabe como resolver, você ainda não deu nem prioridade a qual problema resolver primeiro. Talvez você esteja, como alguns dizem, atolado até o pescoço, às vezes num lamaçal de problemas. Talvez seja alguma questão financeira, talvez seja uma questão financeira que você não sabe como resolver, talvez seja um processo que você está sofrendo, ou um processo que você abriu contra alguém, contra alguma situação, e você não sabe qual vai ser a solução disso. Talvez você esteja com uma enfermidade, e você não sabe como lidar com ela mais. Talvez você esteja com um problema que você está guardando só para você e não sabe como sair dessa situação. Sobrecarga
estou atolado. Abra sua Bíblia em Lucas 21, 34. Eu louvo a Deus porque hoje pela manhã, quando o pastor Fábio pregava, essa palavra ela surgiu, veio forte ao meu coração para usá-la nessa noite. Fui muito ministrado hoje pela manhã, viu, pastor Fábio, pela palavra. E Deus foi me direcionando e completando, e falando primeiro ao meu coração sobre isso, sobre sobrecarga. Estou atolado. Lucas 21, 34, quero ler na versão King James atualizada, diz assim: Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós que trabalhamos com aconselhamento, acompanhando famílias que lutam, como as pessoas estão bebendo mais. E eu estou falando de bebida alcoólica mesmo. Como as pessoas estão ingerindo mais álcool. E ao ingerir álcool, estão abrindo portas para coisas que eles já tinham vencido e superado, como drogas. Pessoas que já estavam libertas de drogas, às vezes por uma pequena cerveja, uma pequena bebida, já perdem o controle e voltam novamente a estaca a zero nas drogas. Pessoas vivendo numa libertinagem, algo desenfreado, participando até mesmo de coisas na sua vida sexual em que trazem doenças, trazem enfermidades, abrem portas para muitas situações. Pessoas presas, escravizadas nesse tipo de coisa em que a carne está falando mais alto. Mas um mundo cheio de ansiedade, um mundo cheio de preocupações, um mundo cheio de problemas. Estamos atolados em coisas que muitas vezes não sabemos como lidar e como sair delas. E Deus colocou no meu coração de falar de algo que eu vou chamar de algo que é uma solução prática para a nossa vida. Algo que eu tenho aplicado na minha vida. Isso eu vou chamar de, não vou dar aula sobre isso, apesar que eu gosto muito disso, gestão de tempo. Como é difícil gerenciar o nosso tempo, como é difícil organizar o nosso tempo. A gestão de tempo é um processo de priorizar, organizar as tarefas, e isso envolve planejamento e execução do que você planejou. Eu gosto muito de executar, e de planejar e executar o que eu planejei. Como é frustrante quando você não consegue executar. Como é desgastante você ser louco de trabalhar com 4 construções ao mesmo tempo. Agora já estamos chegando a uma, viu, meus irmãos? Olha que coisa boa, porque lá no templo nós já praticamente terminamos, só falta agora aquele acabamento final, 99,9% terminado. Aqui 85% das obras já terminando. É maravilhoso quando você vê as coisas tomando forma. Mas eu me lembro do primeiro momento que eu até gravei um vídeo, quando nós descobrimos que havia um buraco entrando embaixo do nosso templo lá, e eu falei, meu Deus, isso aqui precisa de uma transformação. Ainda bem que era o ano da transformação. Precisa de um planejamento, de uma estratégia para executar uma obra que possa proteger o nosso templo. O primeiro interesse foi proteger, mas depois da proteção veio lá um prédio agora de 2 andares novo naquele lugar, 405 metros construídos para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor. A gestão de tempo, ela resulta em maior produtividade e eficiência no que você faz. Os estudiosos dizem que existem 4 pilares na gestão de tempo, que são contatos, que hoje a gente chama de network, né? Você ter contatos, os seus contatos, compromissos, anotações e tarefas. E os especialistas ainda afirmam que você precisa trabalhar com 5 princípios. Priorização, olha só, até os especialistas dizem que você precisa ter prioridade. Priorização, planejamento, foco, organização e o uso de coisas que vão economizar o seu tempo, economizadores de tempo. Eu já disse isso, e talvez você também viva isso, que muitas vezes o nosso tempo ele é muitas vezes roubado, sugado. Existem coisas que querem roubar, sugar o seu tempo. Uma das coisas mesmo é o seu próprio celular.
Eu não sei se com você é diferente, mas pela manhã, talvez você já até reclame até de mim, já cedinho já chega para você alguns versículos, né? Quem eu tenho ali cadastrado e pede, quem fala que não quer eu não mando mais, né? Mas um versículo cedo ali, mas um versículo, talvez um pequeno comentário, uma palavra de encorajamento é muito bom, mas às vezes você recebe tanta coisa ali no seu WhatsApp, que eu vou te falar, tem umas coisas ali que são ruins. Tem coisas que são boas, mas você não quer deixar roubar o seu tempo. Por exemplo, aqueles vídeos, né, longos assim, eu confesso, eu vou abrir meu coração. Se você me manda vídeo longo de manhã, eu só abro, às vezes nem abro. Estou contando para você. Aqueles cheios de bichinho, de coisa lá, eu vou te falar. E áudio longo, meus irmãos, eu devia ter além do 2, até o 3, o 4, para ir mais rápido um pouquinho. Né? Aqueles áudios longos, né? Então eu estou confessando meu pecado, eu acabo assim, gerenciando meu tempo, eu falo, esse eu vou ouvir, esse eu não vou, e às vezes eu até perco, né? Porque às vezes tem coisa boa no meio de tanto, e aí tem muitos pedido disso, faz um pix aí, pedido de ajuda, de socorro, e você sabe que gerenciar o seu tempo é difícil, é tanta coisa que surge para você fazer, e você tem as suas tarefas para organizar, e durante o dia você tenta organizar tudo que você tem para fazer, e muitas vezes se você deixar o seu celular, não deixar no silencioso, né? Ou vai chegar notificações, vai chegar coisa, você vai querer olhar, vai querer ver o que é. E a gente tem que se organizar nisso. Uma prova de que nós estamos tão sobrecarregados de tantas coisas, que o seu próprio celular, se for parecido com o meu, já está sobrecarregado. E olha que ele tem memória. E talvez você fale assim, meu Deus, eu estou tendo que usar o céu, cada hora de uma nuvem nova, né? E você está pagando pelas nuvens, né? Porque seu celular está sobrecarregado, o que eu vou deletar, o que eu vou tirar? E a gente está sobrecarregado, e muitas vezes você que trabalha fora, ainda chega e tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, e às vezes os filhos não ajudam, não cooperam, não lavam uma louça. Eu já falei, tem filho aqui que acha que a casa dele é hotel, né? Mas é hotel de graça, que ele não paga, ele quer comida, né, na hora certa, roupa passada, e ainda reclama do hotel. É verdade, né? Então o pessoal e ainda atrapalha, e ainda nem o pai pagando ainda nem para estudar um pouco para tirar uma nota melhor, porque o pai tem que parar para ajudar ainda a aprender a lição de casa. Não é fácil não. Então quem trabalha fora tem que cuidar das coisas de casa. Aquela louça, filho, ela tem nome, é o seu nome. O seu nome, criança pequena, você já pode aprender a lavar a louça, você lava melhor que o pai, porque o bracinho pequeno, ele é facinho de lidar, começa cedo, porque o seu pai, ele tem que remir o tempo dele, a mãe tem que remir o tempo. Resumindo, irmãos, estamos sobrecarregados. Se você não está sobrecarregado, não estou reclamando, mas imagine, né, para um pastor, né, os pastores que tem uma igreja, né, e além da igreja tem as missões, tem os amigos, tem os inimigos, tem os, né, porque o inimigo é o diabo, né, mas ele usa pessoas para tirar a sua parte, para roubar o tempo. Olha, vou lembrar aqui agora, tem uma vez que tinha um demônio, ele vai lembrar disso, tinha um demônio que toda vez era 3 horas da manhã, a mulher me ligava que a mulher estava endemoniada. Eu falei, não, esse demônio está de brincadeira, né? Eu falei, eu vou orar aqui, eu nunca mais vou aí, porque esse demônio vai sair e não vai voltar mais não, porque esse demônio está de brincadeira, como diz o Datena, né? De brincadeira, né? E repreendi, aquele demônio não roubou mais nosso tempo. A Bíblia nos diz que há mais de 2000 anos atrás, os discípulos, eles tiveram um momento que eles estavam sobrecarregados, mas de uma maneira diferente, e mais uma vez, né? Deus usou a vida do pastor Fábio, pasmem vocês, não, brincadeira, pastor Fábio, usa demais, usa todos os pastores. Ele estava pregando sobre Jesus e o barco, lembra? Pregou sobre o barco, e mais uma vez, então eu falo assim, a gente tem que deixar Deus falar com a gente para a gente receber, e eu recebi algo naquele dia, como hoje cedo Deus completou. Os discípulos de Jesus foram sobrecarregados de uma maneira diferente. Abra sua Bíblia agora em Lucas 8, 22 a 23. Deus tem um jeito diferente de falar comigo, às vezes.
pessoal fala, esse pastor é louco, né? Ficou ali, né? O pessoal pensando que o pastor só ia passar a virada do ano orando, né? Foi lá tocar, né? Os tambores com o samuca, né? Todo ser, tudo que foi feito é para a glória de Deus, irmãos. Se você tem dificuldade nisso, é algum problema com você. Não é com o instrumento, não é com... Então, fica a dica para você assim, tá? Porque tudo foi feito para a glória de Deus. Apesar de que ninguém chegou em mim para falar nada, porque o povo tem medo, né? Sabe que vai ter uma resposta. Faz muito tempo que ninguém fala mais nada para mim, eu não sei porquê. Lucas 8, 22 a 23, registra essa cena. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para outra margem do lago? E partiram enquanto navegavam. Ele adormeceu. Meus irmãos, para um pouquinho. Jesus já estava sobrecarregado, uma sobrecarga grande, ele precisava se afastar. Ele sempre fazia isso para ir para orar, para ir para ficar só. E ele estava tão cansado que ele dormiu. E caiu um vendaval sobre o lago. E o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. Os discípulos estavam no lago, desfrutando de uma viagem tranquila com Jesus, quando de repente as coisas saíram do controle. Você pode imaginar o barco se enchendo de água, e os discípulos ali começam freneticamente a tentar tirar a água do barco? Talvez assim esteja você com as tarefas, com as coisas que estão sobrecarregando a sua vida. É tanta coisa entrando na sua vida que você está freneticamente só tentando tirar e não está resolvendo. Você está tentando se livrar da água que está entrando no barco da sua vida, na sua casa, nos seus negócios, porque eles só tiravam a água e olhavam para trás e viam a água entrando e não resolvia. Parece muito com as nossas intermináveis listas de tarefas pendentes. Sabe aquelas tarefas que você até hoje não terminou? É essa água que você fica tirando. E o barco nem está furado. A água está entrando de todos os lados. E você está freneticamente tentando tirar. Lucas diz: o barco foi enchendo de água, deixando os discípulos com apenas uma coisa para fazer: tirar água. Talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Talvez você tenha perdido tanto tempo no WhatsApp, no Instagram. Talvez tanto tempo tomando tereré, alguns aí, sem vergonha, que não quer trabalhar. Não, porque tereré é bom, irmãos, mas não na hora, o tempo todo, na hora do trabalho. Eu gosto de tereré, tem a hora certa, né? Inclusive, né, eu estava conversando aqui com o Vitor, que é o paraguaio aqui, que trabalha aqui, e eu falo com ele, porque ele trabalha bastante. Ele e o Casimiro são dois paraguaios. Aí eu cheguei para ele: Vitor, essa conversa de que paraguaio não gosta de trabalhar é conversa fiada, né? É mesmo, pastor. Vou contar uma história para o senhor. O paraguaio foi trabalhar, chegou. De manhã, antes de sair, tomou um desejuno. Desejuno, né? Tomar o café da manhã. Ele comeu, tomou um chá ali com um biju, né, um chá preto, aquele queimado na brasa. Aí foi trabalhar, a hora que chegou para trabalhar, e olhou, já era 9h30. Ele falou: patrão, já vou trabalhar, mas está muito calor, vou tomar um tereré. Aí foi tomar um tereré, 9h30, tomou o tereré. Aí ele olhou 10h30 e falou assim: agora meia hora eu trabalhar para 11, não dá tempo, eu vou agora almoçar, né? Aí ele almoçou, o paraguaio almoçou. Aí ele falou assim: agora não dá para trabalhar também com a barriga cheia, vou dar uma cesta, né? Ele dá uma dormidinha, o paraguaio vai dar uma dormidinha. Deu uma dormidinha, quando acordou, já era 2 horas. Falou: mas sem tomar outro tereré, não vou ter força. Ele tomou outro tereré. Aí 3h30 ele pegou, só olhou para as ferramentas assim, e falou: não, vou deixar para vir amanhã, começar a trabalhar. Então esse negócio de que o Paraguai é preguiçoso, não é, que às vezes não sabe gerenciar o tempo. O Vitor e o Casimiro, eles gerenciam o tempo e a gente fica cuidando também do tempo deles, né? Eu falo para ele: eu não sei amanhã, que hora que eles vão vir trabalhar, porque segunda-feira é o pior dia. Sexta-feira é o melhor dia que os pedreiros gostam de vir trabalhar, o dia do Pix. Se vocês estiverem ouvindo, né? Pois. Mas a questão é que muitas vezes você não gerencia o seu tempo, e quando você vê, o dia foi, o tempo passou e você não organizou, não fez nada.
só ficou jogando conversa fora, o tempo fora, e não aproveitou o seu tempo. Os discípulos, eles imploraram por ajuda, porque eles não estavam conseguindo lidar com as tarefas, não estavam lidar com aquela água entrando no barco, e o que ia acontecer? Eles iam afundar todos juntos. Não sei se está cortando para vocês, para mim está cortando o som aqui. Então já me dá o outro microfone, LP. Senão, eu não gosto de falar o nome do cara que está no som, fica parecendo aquelas igrejas que queimam o cara, né? Estava tão bom o som. Inclusive eu até estava com saudade, deu microfonia hoje. Eu vi um barulho ali diferente, pastor Cristian, não sei. Mas não foi o LP não. LP, posso continuar aqui? Então tá, qualquer coisa deixa o microfone do lado aqui, acho que é só quando eu abaixo aqui. Vou apertar aqui. O versículo 24 compartilha o que aconteceu a seguir. Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria. Meus irmãos, essa passagem ilustra perfeitamente a premissa, o que é estar sobrecarregado, a solução para o caos. O LP é uma benção, você é perfeito, viu, LP? Isso é coisa do inimigo, tentando só deixar você desencorajado. A solução para o caos causado pelo vento e pelas ondas é a mesma solução para o caos das nossas listas de tarefas. Se vocês verem que está ruim, faz assim, tá? Eu troco aqui. A solução para o caos causado pelo vento e pelas ondas é a mesma solução para o caos das nossas listas intermináveis de coisas para fazer. A solução é a mesma. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Até eu lembrei que sábado pela manhã, nós cantamos o hino 328. Meus irmãos, você tem que vir pela manhã na oração para cantar os hinos e participar de algo tão divertido. Se tem um lugar que eu dou risada, eu me divirto, e eu canto os hinos, e a gente ora, é na manhã com Deus. É maravilhoso, não é, pastor Fábio? E aí, gente, você tem o Isaac, que toca os hinos, e ele tira a música muito bem, só que ele tira, por exemplo, ele tira na harpa, eu acho, né? Porque ele veio, não sei se é da Assembleia, ele tira na harpa. Aí o Gilvan, ele canta a música do inário para o culto cristão. Aí a Jurema canta do cantor cristão. Aí o pastor Fábio, ele só fala a primeira frase do hino e para. E o Gilvan é maravilhoso, mas ele faz certinho a melodia, só que ele não canta a letra, ele faz e vai, né? Mas eles cantaram esse hino e foi maravilhoso. E o irmão Virgílio, ele é dublador, o irmão Virgílio só. E aí eu que sou corajoso, eu entro cantando, né? A Alice canta lá também. Aí o Douglas, né? Que é vascaíno, só para baixo, né? Mas o hino 328, Sossegai, fala exatamente disso. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E aí aparece Jesus, e aí eu gosto do hino que ele fala assim: sossegai, sossegai. O mar obedece à voz dele, o mar ouve a voz dele. E a solução então para a nossa dificuldade perpétua na gestão de tempo, grave isso, é encontrada em Jesus Cristo. Olha, você que está aprendendo a trabalhar com gestão de tempo, nós temos Jesus para nos ensinar e nos dar tudo o que precisamos para organizar o nosso tempo. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus tem para você a paz de Jesus, uma paz que João fala que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar, uma paz que Filipenses vai falar que excede o entendimento humano, uma paz que vai fazer a diferença na sua gestão de tempo. Porque, meus irmãos, observe comigo, se você tem isso aqui para resolver, você tem isso aqui para resolver, você tem aquilo ali para resolver, você tem um monte de coisa para resolver, e você fala assim: quando eu resolver isso aqui, eu vou ter paz. Quando eu resolver aquilo ali, eu vou ter paz. Quando eu resolver todas as tarefas, a água que está entrando no meu barco, eu vou ter paz. Você não entendeu uma coisa. O que você precisa entender é que primeiro você tem a paz, e com a
paz você pode realizar qualquer coisa. Com a paz você vai ter vitória, porque primeiro Jesus oferece para você a paz, e eu tendo paz, eu consigo me organizar, eu consigo realizar, eu consigo fazer, porque qualquer especialista em gestão, ele vai dizer para você que para você poder fazer alguma coisa, você precisa ter uma produtividade baseada em obras. Ele está dizendo assim, ó, faça X, faça Y, faça dessa forma, desse jeito, ou seja, você tem que fazer algo para que a sua gestão de tempo, para que você consiga se organizar. E Jesus está dizendo ao contrário, você primeiro tem a minha paz, e depois todas as outras coisas você vai poder fazer, todas as outras coisas vão acontecer. Eu te desafio com essa premissa oposta, que podemos chamar de uma produtividade baseada na graça. Ou seja, eu já recebi um favor imerecido de Deus, eu já recebi algo de Jesus que vai me ajudar a vencer as demandas da minha vida. Novamente olhe para os discípulos do barco lotado, eles não fizeram nada para acalmar o caos, eles não estavam fazendo nada para acalmar a tempestade, eles estavam simplesmente tentando tirar a água do barco. Eles não podiam lidar com o vento forte, eles não podiam lidar com a onda que batia forte. Então o que eles precisavam era de paz no vento forte, de paz nas ondas que batiam. Eles precisavam exatamente de algo que Jesus deu para mim e para você quando estávamos perdidos e condenados ao inferno. Aquilo que está em Romanos 6:1, paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, mas somos reconciliados, e quando temos paz com Deus, temos paz no nosso coração, na nossa vida, e é uma paz que permanece para sempre. Para o cristão, a paz em primeiro lugar, não em segundo lugar. Então, anote isso, paz em primeiro lugar. Eu não tenho que resolver isso, fazer aquilo, tal coisa, para depois eu ter paz. Eu preciso de paz para fazer as coisas que eu tenho para fazer. O erro que frequentemente cometemos é tornar a paz de espírito o resultado das coisas que fazemos, e não a fonte. Então grave isso, a paz é a fonte. O pastor Christian falou, e o salmista fala, ainda que a terra esteja desmoronando, ainda que os montes estejam abalados, ainda que esteja tudo espumejando, tudo desmoronando à sua volta, há um rio, eu vou chamar de rio de paz, que rega a cidade, que rega a sua vida. Pode tudo estar desmoronando, mas se essa paz está na minha vida, vai fazer a diferença. Como o apóstolo Paulo disse, você pode abrir em Efésios 2,14. Efésios 2,14. O próprio Jesus é a nossa paz. Jesus diz em João 14,27: deixo a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Jesus estava referindo àquele momento até que ele iria partir. Falou assim, olha, eu vou para a casa do meu pai, mas eu não vou deixar com vocês sozinhos, o meu Espírito vai estar com vocês, o Espírito Santo. Então, se em primeiro lugar eu preciso dessa paz, que só Jesus pode dar, em segundo lugar, eu preciso de um modelo, e o modelo é viver a minha gestão de tempo como Jesus viveu, viver a prioridade de Jesus, viver a prioridade de Jesus. O pastor Christian também disse, na hora que ele estava falando aqui, sobre Mateus 6, a gente buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, não dá para inverter a ordem. Então eu preciso entender que a segunda maneira pela qual Jesus é a solução para o nosso problema de gestão de tempo, é que Ele nos mostra como Deus administraria o seu tempo. Jesus nos mostrou como administrar o tempo. Essa é uma ideia maluca, se você parar para pensar,
Mas se você pegar as biografias, a biografia nos evangelhos, dos discípulos e principalmente de Jesus, eles não mostram Jesus andando por aí com uma lista de tarefas, calendário e planilhas. Não mostram Jesus com um calendário, uma planilha, umas anotações, uma lista de tarefas. Mas os evangelhos mostram Jesus priorizando onde ele passava o tempo. E priorizar o tempo para Jesus é priorizar não as coisas, as pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Onde passava o seu tempo, ele dava prioridade. Se você olhar em Marcos 1:38, ele priorizava o tempo dele. Se você olhar Mateus 12, 46, 50, ele lidava com distrações no trabalho. Jesus lidava com as distrações. Jesus lutava por silêncio. Em Mateus 14, 13, ele lutava por silêncio. Tem hora que você precisa de silêncio, de solitude, de momento a sós com Deus. Em Marcos 11, 11, Jesus procura se ocupar sem ficar com pressa. Tem alguém morrendo. Olha isso. É urgente. Mas ele tinha prioridade no que ele estava fazendo. Enquanto ele está indo, uma mulher toca nele, a mulher do fluxo de sangue. Ele para, porque mais do que as coisas, as pessoas são importantes. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Em outras palavras, os evangelhos mostram Jesus enfrentando muitos dos mesmos desafios que enfrentamos hoje. Você sai para fazer algo, e você acha que aquela tarefa é a mais importante, mas talvez Deus vai colocar no meio do seu caminho algo que Ele dá prioridade. Talvez uma vida, uma pessoa que vai ter a única e talvez a oportunidade única de ouvir dEle. E pode ser que esse Deus nosso, que é um Deus infalível, está querendo mostrar para você que aquele que é perfeito, Ele quer te ensinar a administrar o seu tempo, a sua gestão de tempo. Não, pastor, mas eu leio vários livros de gestão de tempo. Você pode ler, aprender, é muito bom, não estou dizendo que é errado, mas você precisa confiar naquele que foi perfeito em tudo que Ele fez. O mundo realmente precisa de outro livro de gestão de tempo? Será que você precisa de outro livro para gerir melhor o seu tempo, remir o seu tempo, fora a Bíblia? Eu creio que você precisa primeiro da Bíblia, e os outros livros vão te ajudar, vão ser um complemento para alguma coisa que não está na Bíblia, alguma coisa que Deus quer te ensinar de algo prático, porque tudo que você precisa, você vai encontrar aqui. Com certeza é importante estudarmos, aprendermos mais, mas lembre-se, o modelo é Jesus Cristo. A Bíblia revela Jesus como o autor do tempo, o Senhor do tempo, e é interessante que seríamos tolos não estudar o seu estilo de vida, porque o estilo de vida de Jesus é um estilo intencional, presente e produtivo. Jesus, ele é intencional em tudo que ele faz, e ele é presente, e ele é produtivo. Jesus é presente ao ponto de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não chega atrasado, mesmo quando as pessoas pensam que ele chegou atrasado. Senhor, já fazem 4 dias. Quantas coisas você é cobrado porque você não cumpriu prazos? Porque você está colocando prazos baseado em gestão de tempo de homens. Coloque os seus prazos naquele que tem longo prazo, naquele que não faz só um planejamento de curto e médio prazo, mas o prazo dele é de longo prazo, é um prazo de eternidade. Aquele que tem começo e tem fim, aquele que controla o tempo. E se Jesus fizesse a segunda pergunta para mim e para você que está na sua casa nessa noite: por que você deveria confiar o seu tempo a mim? Será que você não deve confiar o seu tempo para um guru, para alguém que está se destacando em gestão de tempo? Em quem você vai confiar? Se Jesus fala assim: será que você não pode confiar o seu tempo a mim?
Se fosse Jesus perguntando isso para você, nessa noite, você quer confiar o seu tempo a mim? Você quer que eu gerencie o seu tempo? Você quer deixar a gestão de tempo comigo? Qual a resposta que você daria? Entregar o seu tempo para Jesus é aprender a remir o tempo. Ou uma palavra que é muito parecida, que tem o mesmo sentido, mas que eu gosto muito, é redimir o tempo, que é dar um sentido de aquele tempo que você já perdeu, ainda tentar resgatar ele, tentar ter ele de volta. O Evangelho é o cerne desse redimir. Também no livro de Efésios, é onde você encontra um conceito muito bom de remir o tempo, de redimir o tempo. Se você pega Efésios, que fala do Evangelho da Graça, de Efésios 1 ao 4, o apóstolo Paulo nos lembrou da nossa condição de filhos amados. Efésios de 1 a 4, ele vai lembrar de quem você é. Você é um filho, você é uma filha amada. Precisamos nos esquecer de quem nós somos. Mas é interessante que quando ele chega a um ponto, ele nos lembra da nossa condição de filhos amados em Efésios 5:1. Essa condição de filhos amados nos dá uma perspectiva de como nós podemos nos portar diante do tempo que oferecemos para Ele. Porque qual é a nossa resposta, a nossa adoção como os filhos de Deus, filhas de Deus? Qual é a resposta de um filho, de uma filha, que o pastor falou para você hoje, que se você quer ajudar o seu pai e sua mãe a remir o tempo, de você lavar a louça, de você varrer a casa, de você ajudar nas tarefas, qual vai ser a sua resposta? Que começa com pequenas tarefas, para que grandes sejam confiadas para você. Quantos filhos não têm vontade, de dirigir, de sair com o carro, mas tem a hora certa, de aprender, ter habilitação, ser confiado grandes coisas para você. Qual é a nossa resposta, a nossa adoção como filhos e filhas de Deus? Paulo respondeu essa pergunta, conforme está em Efésios 5, 15 a 17, ele diz assim, porque Paulo vem falando que somos filhos amados, que o Senhor nos ama tanto, nos coloca numa condição de filhos e filhas. Aí Paulo fala assim, agora qual que é a resposta que você vai dar para esse Deus que te ama tanto, que estende a graça para você? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo estava dizendo que parte da nossa resposta ao Evangelho deve ser de remir o tempo, redimir o tempo, administrá-lo de maneira cuidadosa. A palavra grega é exagoroso, que traduzindo quer dizer remir o tempo, significa literalmente eu quero comprar mais tempo, eu quero resgatar tempo. Eu não sei se você já falou assim, puxa, meu dia está tão curto, que precisava ter não 24 horas, precisava ter 48 horas, se eu pudesse comprar mais tempo. O sentido é esse. Ao comentar essa passagem, eu gosto muito do que Timothy Keller fala, ele fala assim, os cristãos são solenemente obrigados a não perder tempo. A otimização de tempo é uma ordem, é imperativo. Por que recebemos a ordem de redimir o tempo? Não é para que tenhamos mais tempo para gastar em atividades egoístas. Somos chamados a remir o tempo, porque os dias são maus, e Deus te convida a participar de um projeto lindo, maravilhoso, que é de dar glória a Ele. Esse Deus que tem toda a honra e toda a glória, Ele quer que você dê glória a Ele com o seu tempo, com tudo que você tem, com tudo que você faz. Recebemos a ordem de sermos redentores do tempo, aqueles que resgatam nosso tempo de atividades inúteis e empregam para a glória de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Não resgatamos nosso tempo para ter mais sucesso. Se você está atrás de sucesso, não é para isso que Deus te chamou. Ele pode te dar sucesso, mas Ele te chama para o serviço, Ele te chama para o trabalho. Quais são os planos dEle? Por que você deveria se preocupar em redimir o seu tempo? Porque redimir o seu tempo
permite que você dê glória a Deus. Sabe como você dá glória a Deus quando você vai remir o seu tempo, redimir o seu tempo? Boas obras. Mateus 5,16 diz: se você tiver um tempo remido, vai ter mais tempo para você fazer boas obras, ajudar o próximo. Mas também Mateus 28,19 vai se cumprir na sua vida. Você vai criar tempo para fazer discípulos. Isso vai dar glória para Deus. Você não tem tempo para boas obras? Você não tem tempo para fazer discípulos. Também você vai remir o tempo ensinando os mandamentos do Senhor, conforme está em Deuteronômio 6. E você vai desfrutar de Deus e de suas bênçãos, conforme está em Filipenses 4, versículo 4. Tudo bem, então, somos chamados para redimir nosso tempo, para fazer a vontade do Senhor, mas como fazemos isso? Esse é o ponto da minha palavra. Esse é o ponto chave da palavra que eu tenho para você. Eu cheguei até aqui porque eu quero te dar agora o que é o ponto chave para você poder aprender a remir o tempo e você poder viver uma gestão de tempo de qualidade. Isso só pode acontecer através de princípios. Eu disse, que os especialistas trazem 5 princípios: priorização, planejamento, foco, organização e uso de economizadores de tempo. No entanto, Jesus Cristo nos dá princípios bíblicos, intencionais, presentes e extremamente produtivos. E eu quero te dar somente um nesta noite. Só um. Nessa noite eu quero desafiar você apenas com um princípio bíblico que pode mudar toda a sua gestão de tempo, mudar todo o seu planejamento, pode mudar toda a sua estratégia, tudo que você está fazendo nesse ano da prioridade. Para redimir o tempo como nosso Redentor, devemos primeiro conhecer o autor do tempo. Então o princípio que eu quero passar para você é dizer para você: comece com a palavra. Comece com a palavra. Só isso, pastor? Não, tudo isso. Comece com a palavra. Para redimir o tempo com o nosso Redentor, devemos primeiro conhecer o autor do tempo, o Senhor do tempo, seus propósitos para esse mundo, seus desígnios para este mundo, o que Ele nos chamou para fazer com o tempo que Ele nos deu. Quando você abre Eclesiastes 3, fala assim: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Quando você vai no Salmo 139, fala que esse Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele escreveu todos os seus dias no livro da vida. Ele viu você ainda informe, Ele sabe tudo sobre você. Mas e você? O que você sabe sobre o autor do tempo? Como vivemos esse princípio no dia a dia? Então para a gente poder começar com a palavra, eu quero te dar 2 coisas práticas para você levar para casa. Primeira prática: gaste tempo com o autor do tempo. Quer ganhar tempo? Gaste tempo com o autor do tempo. A nossa equipe pastoral, ela aprendeu isso. Como temos ganhado tempo? A gente gasta tempo com o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de aprender mais sobre o nosso Deus. Depois, a gente vai fazer as outras coisas. Como a gente tem ganho tempo? Gaste tempo com o autor do tempo. Não é suficiente ler o princípio acima apenas uma vez. É preciso você deixar isso entrar dentro de você e falar assim: eu quero praticar isso. Sim, a primeira prática que eu recomendo, e supostamente revolucionário para a sua vida, nessa prática do autor do tempo, é fazer uma coisa que para muitos é arcaico. Eu quero desafiar você a ter um devocional. Algumas pessoas mais antigas falavam assim: uma devocional, Faça uma devocional. Tenha o seu devocional. O que é um devocional? É devotar tempo, e tempo de qualidade, dar primazia para o autor do tempo. É investir, gastar tempo com Ele, tendo o seu momento de devocional, o seu momento de oração, o seu momento a sós com Ele, o seu momento de meditação, o seu momento de buscar a presença dEle. É fazer um devocional, é uma demonstração de devoção, admiração, diz assim:
eu me importo. Sabe as preocupações, as tarefas que você tem que resolver? Às vezes você se debruça sobre elas, gastando um enorme tempo. Inverta isso, mude isso, invista tempo com Jesus. Jesus priorizou o tempo com seu Pai acima de tudo, incluindo o sono, sabia disso? Marcos 1,35 e Lucas 6,12. Jesus, ele tinha tempo a sós com o Pai, e ele tinha um tempo de sono, um tempo de descanso. E eu te apresento algumas razões para isso, porque em primeiro lugar é mais óbvio, o tempo gasto na palavra é a hora que nós mais nos comunicamos com Deus, porque quando você gasta tempo na palavra, é um tempo que você gasta em conjunto com isso de oração, de meditação, da presença dEle, de ouvir a voz dEle. Gastamos tempo nas Escrituras não para obter algo de Deus, gastamos tempo nas Escrituras não para obter algo de Deus, mas para obter o próprio Deus. O prêmio que você vai receber é o próprio Deus. Você entende isso? Em segundo lugar, sem Cristo não podemos fazer nada. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, invista tempo de qualidade com Ele. Eu sou a videira. Viver uma vida sem Deus é a coisa mais improdutiva que você pode fazer. Se você está sendo improdutivo na sua vida, é porque você está vivendo sem Deus, vivendo sem Jesus. Eu não consigo, eu planto, eu não colho, eu faço e não dá certo, eu não consigo concluir. Sem Ele, nada você vai fazer. Passar tempo com as Escrituras nos dá mais tempo, meus irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 10, se você leu o 10, mas se você leu até o 11 e continua lendo, fala assim: é o princípio da sabedoria e vai prolongar os seus dias. E não está prolongando só os dias aqui na terra, mas diz assim, você tem uma eternidade com Ele. O tempo com a palavra precisa ser um hábito fundamental. Você escova os dentes, você toma banho, você tem hábitos que você já criou na sua vida. Você precisa criar esse hábito de um tempo a sós com Deus, um devocional com Ele. Entenda uma coisa: nossos problemas constantes com gestão de tempo estão enraizados em algo mais profundo que um sistema errado de lidar com as listas de tarefa que você tem. Nossos problemas estão enraizados em equívocos sobre o que acreditamos sobre o trabalho, o tempo e o papel que temos para desempenhar a missão de Deus na terra. Você fala assim: ah, mas se eu não fizer isso, parece que eu não estou trabalhando. Jesus falou assim: meu Pai trabalha, eu trabalho também, e eu trabalho em favor daqueles que esperam em mim, que estão trabalhando para Ele. Sempre que chega, às vezes, novas na igreja, eu sempre falo lá de João 15, acho que é o 16, falo assim: olha, não foste vós que escolheste a mim, foi eu que te escolhi, te nomeei, te designei, para que você vá e dê problema para as igrejas, dê problema para o memorial, dê problema para outra igreja que você passou. Não, que você vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Aí ele conclui: a fim de que tudo que você pedir em meu nome, seja feito. Precisamos viver essa prática, meus irmãos, de realmente estar com o autor do tempo, porque você vai estar vivendo assim verdades bíblicas. Eu vou citar algumas verdades bíblicas para você rapidamente. Antes disso, há um provérbio antigo que diz assim: se você quer saber o que é água, não pergunte para o peixe. Tem gente que acha que com o peixe ele vai entender de água. Assim como os peixes não conseguem definir no que estão nadando, tampouco nós podemos falar de tempo com qualquer pessoa, se não ser com o Senhor do tempo, aquele que tem o Cronos e o Kairos, aquele que tem o tempo debaixo do sol, mas tem o tempo eterno. É com Ele que temos que gastar tempo. Se quisermos dominar o tempo, devemos conhecer o autor do tempo. Quem é o autor do tempo? Precisamos saber essa resposta.
O próprio Deus é claro. Gênesis 1 mostra um ser atemporal, criando o primeiro dia, criando o tempo. Apocalipse 22, 13 nos diz que Deus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, Deus é o autor e criador dos limites do tempo. Deus é guardião da perspectiva de qualquer prazo. Todos os prazos estão nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Eu não vou ter prazo para entregar esse trabalho. Eu não vou ter prazo para concluir isso. Deus está no controle de todos os prazos. Mas se você não tiver, remir o seu tempo, você nunca vai conseguir. Porque a verdade é, bíblica, que o nosso anseio pela temporalidade é bom e foi dado por Deus. Acho que tem essas 5 verdades, pode colocar para mim. A primeira verdade é, nosso anseio pela temporalidade é bom e foi dado por Deus. Ou seja, no fundo dos nossos corações, nós sabemos que vamos morrer, mas sabemos que fomos criados para viver eternamente. Porque se lá em Eclesiastes 3 fala assim, há um tempo determinado para rir, para chorar, um tempo para nascer, para morrer, lá no versículo 11 ele fala assim, também Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa explicar isso, entender isso, compreender isso. A segunda verdade é que o pecado garantiu que todos nós vamos morrer como sinfonias inacabadas. Sabe quando alguém faz uma música, e tem uma sinfonia e ela está incompleta? Não adianta, você não vai conseguir completar tudo que você acha que você tem para fazer. Mas para Deus, Ele quer que você complete o que Ele te deu para você fazer, o que Ele colocou para você fazer. Quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou junto. O trabalho que era para ser algo prazeroso, que o trabalho era como fosse um momento de adoração e de louvor, meus irmãos. É quando a gente canta os louvores assim, o trabalho era isso. Depois o trabalho se tornou um fardo, um peso. Karl Rahner, um influente teólogo católico, disse assim, no tormento da insuficiência de tudo, o que é possível aprendemos que em última análise neste mundo não existe uma sinfonia acabada. É assombroso, deprimente, tão verdadeiro, todos nós morremos com sinfonias inacabadas. Nosso luto pela finitude de tempo é a chave que nos leva a essa esperança. Nós temos um luto por causa da finitude de tempo, mas ao mesmo tempo isso nos dá uma esperança de que existe algo eterno, algo maior. C.S. Lewis coloca dessa forma, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Você entende? Há uma insatisfação dentro de nós, e ela só vai ser satisfeita do outro lado, lá no céu, lá com o Senhor. A outra verdade é Deus determinará a obra que Ele deixou inacabada. Deus terminará a obra. Nem tem nada que Deus não termine. Deus terminará a obra que Ele deixou inacabada. Se tem algo que Ele deu para você fazer, e era para você ir até um ponto, você vai só esse ponto, mas a obra vai ser feita. Não pense que você é insubstituível, que você é o bambambam, que você é a última bolachinha do pacote. Davi tinha algo para realizar, mas o tempo quem terminou foi Salomão. Moisés tinha algo para realizar, mas Josué fez a outra parte. De quem é a igreja? De Apolo, Paulo? Não. Um plantou, outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que faz. Também, Deus não precisa de nenhum de nós, mas Deus nos usa para a glória dEle, para o louvor dEle. Nas palavras de Jó 14:5 diz assim, tu estabeleceste limites ao homem, além deles ele não poderá passar, pois seus dias estão determinados, e os seus meses foram contados por ti. Como escreveu um certo autor, Jane Wilkin, ele disse,
Graças a Deus pelo limite de tempo, pelo qual estamos circunscritos, e Ele não. Verdade 4. O Evangelho é a nossa fonte de descanso e de ambição. O Evangelho nos liberta da necessidade de sermos todo o tempo produtivos. Há um tempo de descanso. As boas novas do Evangelho são que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Ele nos convidou para trabalhar para Ele, para a glória dEle. Se a gente entende isso, vai saber que você não deve fazer isso por obrigação, mas por gratidão. Há uma grande diferença. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Sabe por quê? Porque trabalhar para ganhar o favor de alguém é exaustivo, mas trabalhar em resposta a um favor incondicional é empolgante. Grave isso. Trabalhar por obrigação, isso aí eu acho que qualquer um tem. Quando eu era moleque, né, em casa, eu igual para as crianças que vai acontecer isso com o pessoal que vai tudo querer lavar a louça agora, né? Só que tem o tempo deles, né? Tem uns que vão acordar de manhã e falar, hoje eu vou lavar a louça, vou limpar a casa para minha mãe, e está empolgado para fazer isso, é empolgante. Aí a mãe chega e fala assim, ó, lava a louça e limpa ali. Perdeu a graça, porque virou uma obrigação. Então o que eu vou dizer para você? Faça antes, faça como o pastor Fábio tem nos ensinado. Eu tenho aprendido muito com o pastor Fábio. Raquel fala assim, vai lavar roupa, já lavei. Vai passar também, já passei. Adianta. Conversa. Faz assim, Raquel, o negócio você vai ver, agora você vai fazer. Meus irmãos, somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Verdade 5, última. Nós podemos saber como Deus administraria o seu tempo. Então hoje você pode saber como Deus administraria o seu tempo. Como? Como Jesus administrou o seu tempo. Em 3 anos, o que Ele realizou impactou o mundo inteiro, impactou as nossas vidas. A obra que Ele fez em 3 anos mudou a história minha, sua, de toda a humanidade. Quando o autor do tempo se fez carne, nós vimos a glória dele como a glória do Pai. Quero chamar já a equipe de louvor, porque eu quero falar uma última coisa para você. Devemos então, irmãos, realizar, João 9,4, realizar as obras daquele que nos enviou agora. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Gaste tempo, invista tempo com o autor do tempo. A prática 1 é essa: invista tempo com o autor do tempo. E a prática 2, para a gente orar, é exatamente isso. Ore o que você sabe. Ore o que você sabe. Sabe quando alguém falar para você, ora, eu não sei orar. Sabe sim. Ore o que você sabe. Fala, Pai nosso que estás no céu. Conversa com Ele. Santificado seja o teu nome, Pai. Tenha um diálogo com Ele. Ore o que você sabe. Se a palavra se você começar pela palavra, você vai começar a orar a palavra, vai viver a palavra. Sabe como que você ora a palavra? Quando você começa a dizer assim, por exemplo, Eclesiastes 3:11, que a gente não sabe da eternidade. Você pode orar assim: Senhor, obrigado pelo meu desejo de eternidade. Eu não compreendo a eternidade, mas está dentro do meu coração. Senhor, eu tenho medo muitas vezes do futuro, mas o Senhor colocou a eternidade dentro de mim, e eu te agradeço porque está dentro de mim. Eu oro, Senhor, agradecendo pela eternidade. Reconheço humildemente que morrerei com sinfonias inacabadas, mas eu sei que a minha canção, o meu louvor é dedicado para o Senhor. Então tudo que eu faço, tudo que eu realizo, eu quero fazer para a tua glória, para o teu tributo, para o teu louvor.
Pai, obrigado porque através de Jesus nunca poderei perder minha condição de filho. Eu sou teu filho, ore isso, eu sou tua filha. Obrigado porque eu sou a menina dos teus olhos. Obrigado porque eu sou o teu herdeiro, o teu cordeiro. Ore a palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu e eu creio que o Senhor nunca vai me deixar sozinho. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que eu ouvi a palavra não temas, e eu não quero temer. Quero entregar os meus pensamentos, meus sonhos, meus planos nas tuas mãos. Independente de quão produtivo ou improdutivo eu seja, eu quero me colocar nas tuas mãos, Senhor. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, o convite do Senhor é para você parar de tirar a água do barco e você perceber que Ele está dizendo para você o que está em Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está cansada, minha irmã? Você está cansado, meu irmão? O Senhor está chamando, venham a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Baixe sua cabeça, curva sua fronte, quero falar algumas coisas com você. Você está precisando de um milagre, minha irmã? Precisando de um milagre, meu irmão? Está com uma sobrecarga? Está atolado até o pescoço? Está difícil? Um dos milagres mais instrutivos de Jesus Cristo ocorre quando o apóstolo Pedro salta de um barco e caminha sobre as águas turbulentas para encontrar o Senhor no mar. O relato que acontece logo após outro milagre. Jesus tinha acabado de alimentar as pessoas. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. É o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Sabe o que Jesus falou comigo nessa noite? Quero que fale com você. Que antes do milagre, eu preciso me alimentar da palavra. Aquelas pessoas estavam com fome. Jesus deu pão e peixe para eles. A sua alma precisa ser alimentada pelo Senhor. Após você for ser alimentado pela palavra, você vai ver os milagres acontecendo. Jesus acabou de alimentar uma multidão de milhares, com 2 peixes e alguns pães. Já é noite, Jesus ainda não teve tempo de ficar a sós com seu Pai. A razão pela qual ele veio a esse lugar isolado, perto do mar. Então Jesus envia seus discípulos à frente em um barco para atravessar o mar da Galileia. Jesus abre espaço para um tempo a sós com Deus. Essa é a primeira lição importante que podemos tirar desse relato. Você precisa de um devocional, de um tempo a sós com Deus, um tempo a sós com Jesus. Essa é a primeira lição para você enfrentar as tempestades da vida, enfrentar as lutas do seu dia a dia. Jesus manda os discípulos embora para que ele pudesse ficar sozinho na montanha para orar. Você precisa ter um tempo de oração antes de enfrentar qualquer coisa, antes de sair para a sua empresa, antes de sair para dar aula, antes de sair para o seu trabalho, para qualquer coisa. Você precisa de um tempo de oração, um tempo a sós com Deus. Mesmo com as necessidades de tantas pessoas pressionando, o Senhor faz do tempo solitário com Deus a sua prioridade. Enquanto os discípulos atravessam o mar, uma forte e assustadora tempestade começou. Bem cedo pela manhã, Jesus vem caminhando em direção a eles sobre a água. Pensando que ele é um fantasma, os discípulos ficam apavorados. Às vezes deixamos de reconhecer o Senhor quando Ele vem ao nosso encontro, quando muitas vezes Ele está ao nosso lado. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que está aqui nessa noite, talvez Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu estou indo ao seu encontro, eu estou ao seu lado. A água está entrando no barco da sua vida, as ondas estão bravias, você já não consegue mais lidar com esse barco, ele já se encheu de um tanto, que você está duvidando dele, como Pedro duvidou.
E Pedro falou: se é o Senhor mesmo, me faz ir ter contigo, deixa eu andar sobre as águas. Jesus falou: venha. Pedro começou a andar sobre as águas. A água já não estava dentro do barco. Ele estava andando sobre toda aquela água que estava no barco dele. Mas sabe o que Pedro fez? O que eu e você fazemos quando tudo parece resolvido, quando nós não estamos mais com água no barco, estamos andando sobre as águas, está tudo muito bem, a gente começa a olhar para o vento que é forte, para a onda que é grande, e começamos a afundar novamente, e novamente estamos atolados em problemas. Mas que bom que Jesus é a tua paz, que bom que você fez de Jesus sua prioridade, porque você pode gritar: socorre-me, Senhor, estou afundando, ajuda-me, Senhor, estou naufragando. Jesus estende a mão e diz: coragem, coragem. Senhor, nesta noite quer que você tenha coragem, não só para andar sobre as águas, mas para fazer dele a sua paz, e ter ele como modelo de prioridade na sua vida.